Boa noite, queridos amigos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa atividade desta quarta-feira, dia 19 de março de 2025. Hoje com a palestra intitulada A Vitória do Amor, com o nosso querido amigo, irmão de Déu Espírita, Carlos Madalosso. E aí vamos ver o que o Carlos nos reserva com esse belo título, né? Então, vamos aí. Mas antes de começar com a atividade de hoje, vamos aos avisos da casa. Tá? Gente, nós estamos aqui com uma campanha em andamento, que é a campanha para arrecadação de fundos para a construção da nossa sede própria. Como é sabido, nós temos divulgado já há algumas semanas, nós precisamos desocupar o nosso atual endereço. Tá? Então, para que nós não causemos nenhum óbice aí ao proprietário que esteve junto conosco em todos esses anos de funcionamento da casa, com o qual nós temos um relacionamento bastante tranquilo, vamos aqui fazendo esse apelo para reunirmos recursos com a ajuda dos amigos e, com isso, obtermos um montante que nos permita a aquisição de imóvel e a construção da nossa sede própria. Por isso, aqui o nosso banner fazendo essa solicitação. Qualquer contribuição a partir de R$ 2 é muito bem-vinda. E na mesma esteira, lembrando aqui que nós recebemos uma belíssima quantidade de exemplares desse livro. Quem olhará Romeu? As contribuições a partir de R$ 35 você recebe, junto com a taxa de postagem, se for o caso, você recebe a sua obra no seu endereço, basta entrar em contato com os endereços eletrônicos da casa, fazer a sua solicitação, faz o pagamento por Pix, os recursos decorrentes da venda do livro também serão destinados, ou estão sendo destinados, para esta finalidade. Prosseguindo. Todas as sextas-feiras nós temos aqui a realização do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, é o nosso Evangelho Online, sextas-feiras a partir das 20h30, através do nosso canal do YouTube, no endereço @Dom Bosco Espírita. O estudo sistematizado através de explanação, leitura sistematizada, explanação, passe à distância e irradiação. O nosso estudo, desde janeiro de 2024, vem sendo retransmitido pelas nossas colaboradoras aqui, a Rádio Espírita do Paraná, a TV Espírita do Paraná e a Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Então, não perca o nosso estudo. Outras atividades da casa. No sábado, das 14 às 15h30, nós temos o Teatro Espírita. A facilitadora é a nossa querida Vilma Cardoso, lá no endereço atual da casa, Avenida Cedro 718, no bairro Eucaliptos, em Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba. Tá? Nós temos estudos em andamento, estudos de livro. Atualmente, nós estamos nas terças-feiras, das 19h30 às 20h30, com o estudo do livro No Roteiro de Jesus. O facilitador é o nosso palestrante da noite de hoje, que é o Carlos Madalosso. Tá? Estudo com um dinamismo bem interessante. Não percam. Outro estudo em andamento, que já retornou no dia 13, desde o dia 13 de fevereiro desse ano, que já se iniciou lá em novembro de 2023, é o estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade. Ambos esses estudos estão com inscrições abertas pelo Google Forms. Você faz a inscrição para receber o link de acesso aos trabalhos. Né? Daí, com o link no dia e horário dos estudos, você consegue assistir a esses trabalhos. Beleza? Seguindo. Aos sábados, das 10h30 às 12h, nós temos o trabalho de evangelização espírita das crianças e jovens. Nós temos material para as crianças de 3 e 4 anos, jardim, primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro e pré-juventude, 11, 12, 13, 14 e 15 anos, lá no nosso endereço, na Avenida Cedro, 718, Eucaliptos,
Fazenda Rio Grande. Não perca a oportunidade de trazer os nossos jovens, as nossas crianças, para terem contato com a doutrina espírita. Seguindo, roda de conversa também aos sábados, das 10h30 às 12 horas. E olha só, público-alvo, todos os interessados. Os temas do mês de março: missão espiritual da família, reencarnação e os laços familiares, a convivência conjugal, o papel dos pais na educação moral dos filhos. Então, fica aí o convite. 12 de abril de 2025, das 8 às 15, o nosso bazar. Olha só, saldão a R$1. O bazar é aquele famoso bazar. Tem toda uma aura, uma atmosfera lá no bazar, super bem organizado, com um trabalho primoroso que é feito pelas trabalhadoras e pelos colaboradores da nossa casa, né? Com peças novas, né? Tudo muito bem organizado, tudo muito caprichado e que compensa muito, especialmente pelos preços que são praticados. Aqui um resumo das nossas atividades, né? Com as palestras online, com o estudo do Evangelho, a evangelização, os cursos online e o que não foi citado antes, as irradiações, que acontecem diariamente a partir das 20 horas. Se você quer participar das irradiações, basta que neste horário, a partir das 20 horas, entre em prece, mentalizando a equipe de irradiação da casa, mentalizando a pessoa para quem você pretende e deseja que os fluidos da irradiação sejam destinados, e está resolvido. Não precisa colocar nome em lista, não precisa citar enfermidade, não precisa nada, não precisa fazer pagamento, não precisa nenhum procedimento administrativo. Ok? Então é isso. Agora, no sábado, dia 22 de março, às 17 horas, nós temos a palestra presencial. Seja, porém, o vosso lar. Sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Com a nossa querida amiga, irmã de Ideal Espírita, Clara Damos, trabalhadora da casa. Não percam. E aí, chegou o livrinho, né? E quando chega o livrinho, a gente vai trazer aqui para a leitura de harmonização a nossa querida amiga, irmã de Ideal Espírita, Luciana Matos, trabalhadora da casa. Boa noite, Luciana, seja muito bem-vinda. Boa noite, Eduardo. Boa noite, meus amigos. Vamos então à leitura de harmonização. É do livro Minutos de Sabedoria, do autor Carlos Torres Pastorino, lição 41. A cada um de nós compete uma tarefa específica na difusão do bem. Erga-se para trabalhar, porque as tarefas são muitas e importantes, e poucos são os que têm consciência delas. Ajude o mundo para que o mundo possa ajudá-lo. Estenda seus braços eficientes ao cultivo do bem, para que, quando os recolher, os traga cheios dos frutos abençoados da felicidade e do amor. E com essa leitura de harmonização, vou passar a palavra agora para nossa querida irmã de Ideal Espírita, Nádia, para a prece inicial. Seja bem-vinda, Nádia. Carlos. Obrigada, Lu, querida. Boa noite a todos. Lu. Vamos, então, após esta leitura tão edificante, serenando os nossos corações, as nossas mentes, elevando o nosso pensamento. Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome, buscando, através do estudo da doutrina espírita, o aprendizado necessário às nossas caminhadas, a nossa caminhada segura na Terra. Pedimos, como sempre o fazemos, a Tua proteção, o amparo dos amigos espirituais que nos dirigem essa tarefa, de modo que possamos ter o máximo de aproveitamento no encontro dessa noite. Que Deus possa abençoar todos os participantes, dando-lhes tranquilidade e equilíbrio em suas palavras. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Com essa prece, nós convidamos, então, nosso querido irmão Carlos, né, para fazer a sua explanação, as suas reflexões de hoje. Seja bem-vindo
E que Jesus dulcifique suas palavras. Que assim seja. Beijinhos. Obrigado. Vamos ajeitar nossas telas. Então, hoje, meus queridos, nós vamos falar sobre a vitória do amor. O assunto de hoje, ele está inserido em o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11. Né? E Kardec inicia esse capítulo selecionando algumas passagens morais do Novo Testamento, das quais nós vamos selecionar uma delas. No capítulo 22, versículo 34 a 40, anotou Mateus mais uma tentativa dos fariseus para constranger Jesus. Eles tinham sempre o interesse de prender Jesus, de encontrar Jesus no contrapé, como a gente diz, né, para tentar persuadi-lo, para prendê-lo, enfim, eles, né, sempre perseguiam Jesus. E perguntando qual é o maior mandamento da lei a Jesus, para saber se ele derrapava nesse mandamento, eles foram surpreendidos porque o celeste amigo conhecia as Escrituras e ele respondeu com exatidão. Ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. E Jesus, aproveitando a oportunidade, completou: e aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Jesus não perdia a oportunidade de ensinar, né, gente? E com esta adição ao maior mandamento, Jesus incluiu a lei do amor, completando as leis de Moisés, que Moisés havia trazido, mas ainda eram leis muito primitivas, porque Moisés veio a equalizar absurdos que se cometiam na época, né? Porque já era a hora daquele povo libertar-se também do materialismo que assolava aquela sociedade. Lembremos, meus queridos, que naquela época casamentos eram arranjados com vistas ao enriquecimento das famílias, pessoas eram tratadas como animais, sendo vendidas ou escravizadas por conta de dívidas não pagas. As preces também eram terceirizadas a custo de dinheiro, onde prometia-se a salvação de acordo com o quanto se pagasse. E o amor ao próximo como a si mesmo foi de tal importância para a humanidade da Terra que fez de Jesus um divisor de águas, né? Ou um divisor de tempo, né? Onde o tempo passou a ser contado antes e depois, fazendo dele a segunda revelação, que é a Boa Nova, né? É o Novo Testamento. Logo, portanto, dessa expressão também derivou outra: fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem por nós. Então, tornando-se esta, a mais completa expressão da caridade, como nos diz Kardec. Mas aí a gente pergunta, né? Por que o codificador dedicou um capítulo inteiro do Evangelho segundo o Espiritismo para salientar essa afirmação? E aqui ele nos diz: porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. A gente percebe aqui, né, gente, a importância, né, do amar ao próximo como a si mesmo e as suas derivações, por conta de ser um resumo desses deveres que nós temos para com todos que estão à nossa volta. Então, a sabedoria contida nessa frase é tal que, por mais primitivo que o ser seja, ainda assim ele terá um parâmetro para praticar o bem ou, por outro lado, para minimizar o mal, né? Porque ele fará aquilo que ele gostaria que fosse feito para ele, né? E a pessoa entra nesse modo reflexivo. Se a gente trouxer para a nossa realidade, nós podemos, se nós nos dermos conta, né, do tempo necessário para refletir sobre a próxima ação, né? Então, hoje em dia é tudo muito rápido, né, gente?
Mas às vezes, se a gente der aquela paradinha e fizer uma reflexão para evitar, talvez, uma palavra, um ato que depois a gente vai acabar se arrependendo, a gente pode medir a carga de felicidade ou até de infelicidade que projetaremos no outro, né? O que, por conseguinte, refletir-se-á também em nós. Consideremos sempre, né? Sempre, gente, que tudo que pensamos e falamos reverbera no universo e retorna potencializado para nós, né? Então, que os nossos pensamentos, palavras e atos sejam sempre na direção do bem. E cabe avaliar a pergunta de Kardec, que Kardec nos coloca no item 4 desse capítulo. Olha que interessante, ele diz assim: com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco, se não lhes damos isto? É frequente, às vezes, a gente perceber, né, algumas pessoas até se queixando, dizendo assim, nossa, ele não me ama, né? E esperando, né, que esse movimento sempre parta do outro, né? Em um primeiro plano, nós podemos inferir que isso seria o fim do orgulho, tão combatido hoje em muitas denominações religiosas, inclusive no Espiritismo, né? Essa movimentação contrária, né? Então, em verdade, as religiões, de forma geral, elas combatem o egoísmo. Contudo, as instituições materiais ainda prezam mais pela competição e menos pela cooperação, né? Então, é sempre o eu que vem primeiro, não é o nós, né, que vem primeiro. E vamos retornar no tempo e fazer uma simplória reflexão, né? Na época em que não havia dinheiro, praticava-se o escambo, né? O escambo eram as trocas, né? Ou seja, a troca de mercadorias. Os itens mais raros da época tinham seu peso maior na balança. Contudo, as sociedades eram mais cooperativas do que competitivas, porque se um tem uma coisa que eu preciso e o outro tem uma coisa que ele precisa, as pessoas se associam e faziam, ou se associavam e faziam trocas, né? Essa é uma forma de cooperativismo também. Então, baseado no entendimento, na concordância entre as partes, não havia exploração, né? Então, é preciso, portanto, retomarmos o respeito aos nossos semelhantes, se quisermos ser respeitados, né, gente? É importante isso, né? Não nos cabe julgar nossos irmãos de caminhada, seja por sua opção sexual, por sua raça, pelo número de zeros que tem na sua conta corrente, porque o sangue que corre em suas veias e nas nossas são todos da mesma cor, né? Ou como diz Carlos Torres Pastorino, em o livro Minutos de Sabedoria, olha que interessante que ele nos traz. Deus está dentro de nós em todas as circunstâncias da vida. Pertinho da lição que a Lu leu no começo aqui, está lá na página 40, né? Então, Deus está dentro de nós em todas as circunstâncias da vida. Deus está dentro até mesmo daquele irmão que não consegue enxergar a luz, maltratando a si mesmo e aos outros. Talvez pensemos nisso, né? Deus tenha nos aproximado daquele irmão mais difícil por não haver outra pessoa para ajudá-lo, né? Afinal, amar a quem nos ama, que recompensa teremos, como disse Jesus, né? Uma reflexão para a gente pensar a respeito disso, né? É muito fácil a gente amar aqueles aos quais nos amam, né? Muito fácil. Mas o difícil é amar aqueles que não nos amam. Então tem aqueles que dizem que não são amados, porém o amor não é algo que vem de fora para dentro. Ele é um sentimento que construímos dentro de nós e que se irradia em todas as direções. Então, meus queridos, se o outro não nos ama, é problema dele. Cabe a nós amar incondicionalmente, né? Amar mesmo que os outros não nos amem. Mas aí alguém pode pensar se há razão em irradiar tanto amor assim em direção daqueles irmãos tão endurecidos e renitentes, né, no mal. Tem gente que parece que a gente olha assim e vê que parece que não tem jeito, né? Como se nós tivéssemos jeito, mas a gente olha às vezes e vê aquela pessoa
criando tantas dificuldades, tantos aborrecimentos. E Fenelon, nesse capítulo, ele nos diz o seguinte, olha que bacana: não acrediteis na secura e no endurecimento do coração humano. Ele cede mesmo a contragosto ao verdadeiro amor. Olha como é bonito isso, né, gente? Vai chegar uma hora que o coração daquele endurecido vai amolecer. Ele vai começar a ter um entendimento. Joana de Ângeles nos diz que o mal vai acabar quando as pessoas se cansarem de fazer o mal. Olha que interessante, né? Ela não disse que o bem cansa, mas ela disse que o mal cansa. Então vai chegar um momento que o cidadão vai olhar assim para a caminhada dele e vai pensar, puxa, eu estou enjoado já de tanto fazer coisa errada. E ele começa a procurar fazer o certo. E a gente pode lembrar aqui do amor materno, né, gente? Olha quantas obsessões são destruídas pelo amor materno, quantas passagens nós temos nos livros espíritas de espíritos enraivecidos e líderes de verdadeiras matilhas espirituais, né, que são dobrados pelo amor da própria mãe. Quando vem a mãe, ou quando a mãe os recebe, eles entram em choro compulsivo, né? Quantas? Amanhecer de uma Nova Era é uma obra espetacular que fala muito a respeito disso. André Luiz comenta muito também. Então, talvez essa seja a nuance de amor mais forte e conhecida em nosso meio de provas e expiações, né? O amor materno. Mas o amor, ele vai muito além disso, né? Nós ainda não compreendemos aquele amor que Jesus dedicou a nós e que ele diz que nós podemos também amar aos outros como ele nos amou, mas é uma questão da gente ir construindo isso, para a gente ir compreendendo, né? O amor, o bem, as virtudes, de modo geral, sempre prevalecerão sobre as paixões e o mal. E lembremos também, Deus está dentro de nós em todas as circunstâncias. Opa, aqui eu voltei, aconteceu alguma coisa. Vamos arrumar aqui. Esse já foi. Lembremos também, a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação e a resignação e o sacrifício são virtudes todas filhas do amor. Olha como a gente vai entendendo aquele amor maior de Jesus, quando a gente começa a entender que todo mundo aqui é parente, né, gente? São todos primos aqui. Paciência, devotamento, todas essas virtudes. Mas, contudo, se ainda é difícil amar ao próximo como Jesus nos ensina, nós vamos pedir ajuda para a mentora espiritual do nosso querido Divaldo, a Joana de Ângeles. A benfeitora nos propõe em seu livro Amor Imbatível Amor, a inversão do ensinamento. Esse livro aqui, gente, daqui a pouquinho até vou ler um pedacinho para vocês, ó, acho que conseguem ver. Amor Imbatível Amor. Gente, eu super recomendo esse livro, é muito bacana. E essa inversão do ensinamento, ela propõe da seguinte forma: invertendo a ordem do ensinamento, amando-se de início, a fim de desenvolver as aptidões que lhe dormem em latência, esforçando-se por adquirir valores iluminativos a cada momento. Olha que sábios conselhos de Joana de Ângeles, né, propondo que a gente primeiro construa o amor dentro de nós, né, e depois a gente vai se esforçando para adquirir outros valores, né? Porque se nós não nos amarmos, gente, como é que nós vamos amar aos outros, né? Então é preciso, antes de tudo, praticar a caridade para conosco, como diz Emmanuel no livro Vinha de Luz, no capítulo 10. Olha que o benfeitor nos traz através das mãos de Chico. Ele diz assim: antes, porém, da caridade, que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Gente, olha que profundo, né? Muitos de nós conhecem a caridade material e a caridade espiritual, ou a caridade benevolente e a caridade beneficente. Mas aqui Emmanuel propõe a caridade essencial, uma terceira caridade, que é a caridade feita para com nós mesmos, né? Para que possamos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos.
Então, lembremos que nós somos espíritos eternos, vivenciando uma experiência material, né, aqui na carne, a fim de evoluirmos moralmente. Essa, gente, é a nossa principal missão. E Emmanuel justifica a aquisição desse valor iluminativo, nos dizendo o seguinte: poderemos levar a efeito grandes serviços externos. Grandes serviços, faltam S ali. Então, existem pessoas, como a gente vê nos telejornais, que doam milhões para beneficência, né? Então, esse é o caso, né? Levar a efeito grandes serviços. Também temos alcançar intercessões valiosas em nossos benefícios, né? Gente, a misericórdia divina não tira férias, né? Nos socorre sempre que merecemos. E ainda Emmanuel nos diz: espalhar notáveis obras de pedra. Olha quanta coisa a gente tem condição de construir, né? Contudo, ele diz assim: mas dentro de nós, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados na condição de mendigos de luz. Olha as consequências da gente não cuidar da gente mesmo, né? Muita gente acha que isso é uma questão de orgulho, mas não é, né? Cuidar de nós mesmos é a condição principal de estarmos aqui. E aqui é importante a gente lembrar de um livro muito, muito legal, gente, eu acho que já citamos em outras palestras também, o livro Voltei, pelo irmão Jacó. O irmão Jacó, sabemos que era Frederico Figner, né? Frederico Figner, para quem não sabe, foi o precursor da gráfica espírita, né? Então, só para vocês terem uma ideia, Frederico Figner era um alemão, que daí se radicou no Brasil, e ele aqui no Brasil conheceu o espiritismo, e ele se encantou pelo espiritismo, e ele começou a conversar na época com várias pessoas, né, com os confrades do espiritismo, e aí ele descobriu que haviam muitos livros a serem publicados, né? Vamos nos lembrar que isso nós estamos falando ali dos anos 1900, por volta disso. Que naquela época, o espiritismo era bastante perseguido pela Igreja Católica. E então ele pegou aquelas brochuras, né, a maioria, muitas feitas à mão, e procurou as editoras para que pudesse, então, publicar aqueles livros. Ele foi rechaçado de todas as editoras, porque quando eles viam que era livro espírita, eles não queriam nem ouvir falar. E daí o que aconteceu? Frederico Figner era uma pessoa que tinha uma condição econômica muito boa, ele importou da Alemanha todas as máquinas necessárias, ele construiu a primeira gráfica da Federação Espírita Brasileira. E com isso, ele mesmo, através dessa gráfica, passou a editar todos aqueles livros. Olha que obra maravilhosa. E Frederico Figner, ele também participava de trabalhos mediúnicos, né, que naquela época também já ocorriam com bastante frequência. E aconteceu que quando o Frederico Figner desencarnou, ele passou por todo o processo de retorno à pátria espiritual, que eu super recomendo que vocês leiam o livro, que é muito bacana, ele é muito detalhado e é uma leitura boa, uma leitura gostosa. E ele chegando na pátria espiritual, ele, nas andanças pela pátria espiritual, ele se deparou com um espírito que ele havia dialogado na reunião mediúnica. E aquele espírito estava com uma luz maior que a dele, e aquilo chamou a atenção dele, e o espírito percebeu quem era o Frederico Figner, sentiu a presença dele, virou-se e, olhando para Frederico Figner, disse para ele: onde está a tua luz? Olha só, não precisou dizer mais nada, né? Porque Frederico Figner está com aquela luz meio apagadinha, né? E o espírito estava com a luz mais reluzente, né? Por conta de que o espírito alcançou uma melhora moral, né? E Frederico Figner se preocupou muito em ajudar os outros e ajudou pouco a si mesmo. Fez uma obra espetacular, mas a luz dele ainda estava assim apagadinha, porque ele não se preocupou tanto com ele. Portanto, meus queridos, com esses valores iluminativos sugeridos por Joana e ratificados por Emmanuel, poderemos incrementar, mesmo que pouco a pouco, a virtude do amor dentro de nós e, consequentemente, espargi-la na direção de nosso irmão de caminhada, seja ele o que for, e, por conseguinte, nos aproximando de Deus, quanto mais incondicional esse amor for.
Então, façamos essa construção. Enquanto isso, pratiquemos o amor que conhecemos em qualquer situação. E aqui a Joana nos diz, olha só, diante, portanto, de qualquer situação, é necessário amar. E eu vou pedir licença a vocês, eu separei aqui um trecho desse livro, um trecho muito bonito, que eu gostaria de ler para vocês a respeito disso que Joana fala. Então ela diz assim: diante, portanto, do amor, diante, portanto, de qualquer situação, é necessário amar. E ela continua: desamado deve-se amar. Perseguido é preciso amar. Odiado torna-se indispensável amar. Algemado a qualquer paixão dissolvente, a libertação vem pelo amor. Quando se ama, é-se livre. Quando se ama, é-se saudável. Quando se ama, desperta-se para a plenitude. Quando se ama, rompem-se as couraças e os anéis, que envolvem o corpo, e o espírito se movimenta, produzindo vida e renovação interior. O amor é luz na escuridão dos sentimentos tumultuados, apontando o rumo. O amor é bênção que luariza as dores morais. O amor proporciona paz. O amor é estímulo permanente. Olha que linda, gente, essa passagem. Eu fiz questão de dizer para vocês. E Joana de Ângeles já segue concluindo, dizendo assim: somente, portanto, através do amor é que o ser humano alcança as cumeadas da evolução, transformando as aspirações em realidades que movimenta na direção do bem geral. E finalizando esse raciocínio, desse modo, através do amor, imbatível amor, o ser se espiritualiza e avança na direção do infinito, plenamente realizado, totalmente saudável e, portanto, feliz. Sejamos, meus queridos, portanto, felizes, construindo o amor em nós e para os outros. E que assim seja. Olha que legal. Eu acho que eu tenho aqui a bibliografia, deixa eu ver. Olha só, para quem gosta de verificar novamente, nós trabalhamos hoje com o Evangelho segundo o Espiritismo, Minutos de Sabedoria, Ovinha de Luz, o Voltei e o Amor Imbatível Amor, da nossa querida Joana de Ângeles. E agora, para a nossa prece final, eu vou chamar a nossa querida Ade. Seja bem-vinda, Ade. Boa noite, Carlos. Tudo bem? Boa noite. Obrigada. Tudo? Boa noite a todos. Depois dessa palestra maravilhosa, cheia de conhecimentos, que o nosso irmão de ideal, Carlos, fez com tanto carinho, vamos continuar com os pensamentos elevados, com o coração aberto, para entrar todo o amor, toda a paz, toda a ternura, todo o bálsamo que vem do alto. Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade. Gratidão por mais essa oportunidade de estarmos aqui assistindo ou podendo assistir mais tarde essa palestra. Que entre todos esses conhecimentos em nossos corações, que possamos colocar em prática no nosso dia a dia, no nosso trabalho, com nossos familiares, que possamos elevar cada dia mais o nosso espírito cada vez mais próximo de Jesus, nos tornando cada dia mais pessoas melhores e mais evoluídas. E assim, com o coração cheio de amor, paz, emanando boas energias e com um sentimento enorme de gratidão, peço humildemente para encerrar a atividade de hoje. Permaneça conosco, nos envolve com o seu amor, com sua ternura, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. E agora eu passo a palavra para o Guerra finalizar para a gente. Obrigado, Ade. Então vamos já mantendo a Ade aqui conosco, trazer de volta a
Cadê? Eu acabei tirando, trazendo o Carlos e a Nádia e também a Luciana, para a nossa mensagem final. Olha, gente, é inspirador, né? Inspirador ouvir o Carlos, inspirador ouvir a Luciana, inspirador ouvir a Adi fazendo a sua prece final, é inspirador ouvir a Nádia, né? É sempre inspirador, mas é inspirador ouvir o Carlos quando trazendo essa doce palestra falando da vitória do amor. Como é gostoso, como é bom ouvir e como é reconfortante, né? Não tem muito mais o que dizer, além de dizer como é bom ouvir falar da vitória do amor. Que coisa maravilhosa. Muito obrigado, Carlos, em nosso nome, em nome da Casa Espírita Luz e Caridade Dom Bosco. Obrigado a Nádia, obrigado a Adi, obrigado a Luciana, obrigado também ao Magela, ao José Carlos, a Luciana que deixou o registro, ao próprio Carlos e a Nádia, a Liamara Heller, a Beatriz Rodrigues Silva, o Douglas Ansolim Campos e a Wanda Goretti Lourenço, que deixaram seu registro. Aí, deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Por enquanto, são esses. A Zilma Rocha também deixou o seu registro. Muito obrigado a todos. E agora vamos às nossas mensagens finais. Começando pela Adi. Adi, por favor. Obrigada. Obrigada, Guerra, Nádia, Carlos, Luciana, pela oportunidade de compartilhar e servir com vocês nesse dia de hoje. Gratidão, sou muito grata. Obrigada a todos vocês que nos assistiram ao vivo e que vão nos assistir no decorrer da semana, no dia. Que Papai do Céu os abençoe. Sintam-se amados e abraçados. Um bom final de semana a todos e fiquem em paz. Que assim restante seja. De semana. Que assim seja. Luciana. A minha gratidão, né, por mais essa oportunidade de estar junto com todos vocês aqui, amigos da bancada, aos nossos amigos do chat. E eu desejo uma noite extremamente abençoada a todos e que possamos nos surpreender a nós mesmos, procurando nos amar, né? Prestemos atenção nisso e que a gente realmente consiga nos amar, porque daí não há nenhum empecilho que seja tão forte que a gente não consiga amar o próximo, né? Então, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e um bom resto de semana. Obrigado. Também deixar registro aqui que o Ivan Corrêa também deixou o seu coraçãozinho ali. Nádia? Boa noite a todos, também muita gratidão de estarmos juntos, né? E mais essa oportunidade de reflexões e de aprendizados. Que Deus abençoe a todos que vão nos assistir, todos que estiveram conosco, e um bom descanso até a próxima semana. Obrigado, Nádia. Carlos? Eu sou só gratidão, né, gente? É tão bom trabalhar com vocês aqui nas quartas-feiras, né? A gente sempre aprende tanto. E eu gostaria de fazer um agradecimento especial à espiritualidade, né, que me inspirou, né, a trazer essa palestra para nós, lembrando, né, que nós palestrantes somos papagaios de espírito, né? Então é importante a gente lembrar que as palestras são deles, né? A gente só repete aqui, né? Então, que Deus nos abençoe a todos e que o amor esteja sempre presente em nossos corações, né, gente? Um beijo, um abraço bem apertado. Tchau. Que assim seja. Muito obrigado. A Áurea também acabou de deixar o seu registro ali. Obrigado a todos. Então, gente, é isso. Muito obrigado a todos que estiveram conosco nessa noite de quarta-feira. Obrigado àqueles que vão assistir os nossos trabalhos oportunamente. Fica aqui o convite para sexta-feira. Sexta-feira, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo está de volta. Tá? Então, agora não percam, no dia 21, às 20h30, o nosso sempre esperado estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Então, estamos a postos.
Então é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez. Um bom descanso a todos, um bom restante de semana. Nos veremos, se Deus assim permitir, na próxima sexta-feira. Bom descanso a todos e tchau. Tchau. Que assim seja, gente. Tchau. Que assim